Eu tinha os amigos de rua ali na Parquelândia e tudo. E aí teve um acidente específico que meus amigos acabaram falecendo nessa... Era tipo um domingo de manhã, a gente ia sair pra vender jornal e tudo. E aí eu fui pegar os jornais e eles estavam esperando, e teve um acidente e eles acabaram falecendo. Isso pra mim foi um impacto brutal. Você já tem poucos amigos. E aí você perde os seus amigos, você fica com aquele sentimento ali de... E agora? O que é que vai ser de mim? Obviamente você vai fazer novos amigos no futuro, mas para uma criança é muito difícil isso. O Rei Leão é um dos filmes mais emblemáticos da história da Disney. É um filme extremamente impactante no sentido de que, para muita gente, apresentou o conceito de morte. No caso do Simba, era muito na sua cara. Porque era um molequinho ali perdendo seu pai. Né? Para muita gente, foi o primeiro contato com morte. Para muita gente, o contato com morte é com um bichinho de estimação, com um cachorro, com um gato que você tem. E aí faz parte do aprendizado, de você entender que as coisas são cíclicas e tudo. E eu tive isso com os meus amigos recentemente, e aí eu fui pro cinema e, cara, tocava nesse assunto. Quando o Mufasa morre, o Simba, ele fica muito assustado. Porque ele tem um sentimento de culpa e ele tem medo. E o que é que ele faz? Ele foge. E aí eu percebi que o quê? Quando aconteceu isso com os meus amigos de infância, eu fugi pra casa. Tipo assim, eu fugi, deitei na minha cama e fiquei lá deitado. E minha mãe falou assim, não vai sair hoje não? Não, vou ficar aqui mesmo e tudo mais. E eu nunca contei pra ninguém da minha casa isso. Isso me impactou muito e eu comecei a ficar muito introspectivo de assim buscar, será que a culpa foi minha? Será porque foi eu que escolhi o lugar que a gente ia ficar sentado? Foi uma fatalidade que aconteceu, um carro bateu, entrou de uma vez e virou, não sei o quê. Será que foi culpa minha? Eu me senti muito culpado com aquilo. Eu sei que não tenho culpa de nada, entendeu? Inclusive, era pra eu estar lá também. Então, ou por que é que só eu que sobrevivi, né? Exatamente. Tipo... E aí você começa a criar umas culpas. Eu fiquei muito introspectivo na minha infância. Por ficar muito em casa, abracei o videogame. Quando você não compartilha as suas dores, as dores ficam sendo só suas. E aí você entende da forma que for conveniente na época. Uma criança não vai entender muito bem aquilo dali. Isso impactou demais no meu futuro depois. Por quê? Sempre tive problemas com fazer amizades, com medo de perder. Então as minhas amizades sempre foram cíclicas. Do tipo de que entrar pra faculdade, grandes amigos, não sei o quê. Saia da faculdade, acabou ali, vou pra outro núcleo de amizades. Uhum. E eu só vim entender isso quando num Rapadura Cast específico, o Rapadura Cast 300, a gente tava comemorando essa marca, né, dos 300 podcasts. E aí eu decidi falar sobre essa história, que eu nunca tinha falado pra ninguém. E aí falei através do podcast. E aí, naquele momento, eu entendi algumas coisas. De ter descarregado uma história pesada minha. Eu acho que todo mundo tem essas histórias. Pode não ser desse nível, mas ou ser pior do que aconteceu, mas todo mundo tem alguma coisa ali mal resolvida e tudo, que você não compartilha. E eu compartilhei no podcast. Tipo assim, eu não compartilhei com a minha família, mas compartilhei com 200 mil pessoas, entendeu?